Hoje recebemos com alegria a pastora Juscelia Ferreira de Moraes Santos. Com 50 anos, casada há 25 anos, ela tem 36 anos de conversão e 20 anos no ministério pastoral. Atualmente cursa o 6º período de psicologia para ampliar o seu serviço à igreja e à comunidade. Seja bem-vinda, pastora Juscelia. É uma honra receber aqui no Decisão Podcast. Muito obrigada, Tiago. É um prazer para mim estar aqui, né, e poder compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, poder dividir não só com vocês, mas com todos aqueles que seguem você, que estão juntos nesse propósito. Para mim, não é somente uma alegria, né, é uma honra. Me sinto muito honrada por estar aqui e poder trazer um pouco das minhas experiências com Deus, né? Esse é o propósito, né, de trazer uma palavra que vai animar, que vai levantar, porque eu creio que esse é o propósito de Deus na minha vida. Amém, pastora. Amém. E para compor essa mesa, eu estou com meu brother, Edmilson Cantão, que vai nos ajudar hoje. Valeu. Aqui com a pastora Juscelia, né, Edmilson? Muito obrigado a todos. É sempre muita alegria estar aqui contigo. E hoje com um momento muito especial com a nossa pastora Juscelia. Galerinha, é o seguinte, a pastora Juscelia é a minha pastora e a pastora do Edmilson. E a responsabilidade é maior ainda. Em uma das suas pregações na igreja, nós tivemos a oportunidade de ouvir a seguinte frase: é impossível conhecer Jesus e não ter uma mudança de pensamento, opinião e ação. Com base nessa pergunta, conta um pouco, pastora, para nós, do seu testemunho de vida, porque eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas. Sim, esta frase, ela resume um pouco das minhas experiências mesmo, né? Porque eu entendo que a conversão, ela se dá a partir de um encontro com Jesus, né? E o encontro com Jesus, ele é transformador. Nenhuma pessoa que tem um encontro com Jesus, verdadeiramente, ela se torna uma pessoa comum. Ela não é mais uma pessoa comum. Então, quando eu disse essa frase, né, que é impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus e não mudar os seus pensamentos, suas opiniões, as suas ações, é com base no novo nascimento. Então, a experiência da conversão é uma experiência de novo nascimento. É você passar pelo processo de transformação. Então, eu me converti, na verdade, o Senhor Jesus me chamou aos 19 anos de idade. Então, eu venho de uma família simples, humilde, meus pais eram sitiantes, e a conversão se deu aos meus 19 anos de idade. Então, eu tinha uma família, uma estrutura familiar de 9 irmãos, eu sou a 6ª de 9 irmãos. Então, eu nasci em uma família com recursos limitados, por assim dizer. E a minha experiência com Jesus se deu quando ele me chamou em um culto. A minha irmã, uma das minhas irmãs, né, a pastora Maria, ela já havia passado pelo processo de conversão, né? Estava nesta igreja e sempre nos convidando, né, que é o comum, né? Quando alguém se converte e tem um encontro com Jesus, é tão bom que ela quer que todo mundo tenha experiência. Certamente. E a minha irmã foi nesse caminho. Então, sempre nos convidando, nos chamando. E um dia eu fui. E a minha experiência com o Senhor Jesus, com Deus, foi com a presença. Então, eu estava no culto e eu vi aquelas pessoas com as mãos levantadas, né, adorando a Deus. Hoje eu entendo que é adorando a Deus, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Mas aquilo me chamou a atenção, aquilo me atraiu. E eu desejei viver aquilo. Glória a Deus. Desejei viver aquilo, desejei experimentar o que aquelas pessoas estavam experimentando. Então, naquele momento, eu senti a presença de Deus na minha vida. E eu senti esse chamado do Senhor para a conversão. E então, eu me entreguei para Deus ali, naquele momento. Não houve um apelo, eu não fui para frente, né? Como é comum, né? Como é comum, eu não fui para frente. Eu simplesmente me entreguei ali, naquele lugar,
E eu senti a presença de Deus. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão de eu mesma me entregar ao Senhor Jesus e comecei a frequentar aquela igreja, né? Naquela comunidade pequena, e eu comecei a frequentar aquele ambiente e comecei a buscar em Deus, né? Através da escritura, da palavra, lendo a palavra, ouvindo as pregações. E aí veio o apelo para o batismo, né? Que é o comum, e o pastor falando da palavra e das decisões que temos que tomar. Então eu me batizei, tomei a decisão pelo batismo e fiquei ali trabalhando, orando e buscando e me entregando ao Senhor naquela comunidade, né? Então eu recebi também, a partir de mais ou menos uns 2 meses de conversão. Foi 2 meses de conversão. Eu estava num culto, era um culto de comemoração do aniversário da igreja, né? E aí o pastor estava pregando e eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Que é a oração em línguas, que é esse mover de Deus sobre a nossa vida. E eu estava nessa busca, na minha intimidade com Deus, buscando esse batismo com o Espírito Santo. E no meio do culto, assim, sem ninguém colocar a mão na minha cabeça, sem ninguém fazer nenhum tipo de movimento, foi durante a pregação. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu me lembro que eu estava sentada, né, no banco, assim, e quando eu dei por mim, eu estava com as minhas mãos levantadas, orando em línguas. E quando eu dei por mim, assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, no final do culto, eu fui procurar uma das pessoas que estavam frequentes ali, né, pessoas que faziam parte da liderança da igreja e que eram conhecidas da minha irmã e das pessoas ali. E aí eu perguntei, falei, aconteceu comigo assim, assim, assim? E ela falou, não, você recebeu o Espírito Santo. E aí, a partir daí, eu tive uma experiência pessoal com Deus, né? Porque ela me disse algo assim que falou assim, ó, a primeira coisa que você vai sentir é dúvida. Você vai achar que não é o Espírito Santo. E aí eu saí da igreja, fui para casa, e no dia seguinte eu falei, Deus, então eu vou jejuar, porque eu quero que o Senhor confirme que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 2 meses de conversão. 2 meses, quando foi batizado com o Espírito Santo. 2 meses de conversão eu tinha. E aí eu lembro que eu acordei pela manhã, nessa época eu estudava, e aí eu fui para a escola, né, que eu estava estudando, e aí eu lembro que eu fui para um canto, assim, antes de entrar para a sala de aula, e eu falei, Senhor, se o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu quero que o Senhor confirme na sua palavra. Eu quero que o Senhor me fale nas Sagradas Escrituras onde que está essa confirmação desse batismo. E aí foi onde eu li lá em Efésios que Paulo fala assim, porque você creu na palavra da salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aí houve a confirmação. Houve a confirmação. E Deus confirma, né, pastor? Quando nós pedimos de forma intencional, Deus confirma na sua palavra. Deus confirma. E para mim, assim, essa experiência, aliás, foi depois do levantar das mãos e sentir a presença de Deus e a experiência do batismo nas águas, porque foi o meu batismo nas águas, havia um costume, né? Isso foi 31 anos atrás. 31. Né? Não é como hoje, às vezes, né? Eu lembro que a gente tinha o batismo, né? Pela manhã, geralmente era no rio. Meu batismo foi no rio e era o rio, estava seco, né? Então eu tive que joelhar na água para poder ter o batismo. Não é que nem hoje que tem as piscinas, né, pastor? Então era no rio, e aí eu me lembro que a gente foi para o batismo com aquela roupa branca, e aí no culto à noite, quando nós éramos apresentados, a gente colocava aquela bata de novo. Então levava para casa, lavava, secava durante o dia e à noite a gente colocava a bata de novo para ser apresentado na igreja com a bata. E eu me lembro, assim, que foi uma experiência muito marcante também, que eu comecei a dançar, né? A alegria do batismo, né?
Então eu comecei a dançar no meio do culto ali, e glória a Deus, e aleluia. E eu fui batizada, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou de Jesus. Eu tinha 19 anos, né? Então era uma alegria imensa poder ter essa experiência com Deus. Então esse foi o início da minha caminhada com o Senhor. Ô, pastora, conta um pouco pra gente como que a pastora começou a ver uma mudança na sua rotina, no seu cotidiano, na sua vida, na sua família. Realmente, quando a caminhada com Jesus começou a fazer diferença na sua vida. Sim. Então, assim, eu creio, né, que a transformação ela é de dentro para fora. Então, o que Deus mais trabalha é no nosso interior. Por isso que eu digo que é mudança de pensamento, né? Então, essa mudança começou em mim. Por quê? Porque eu gostava de dançar. Então, eu tinha 3 amigas que a gente caminhava junto. Então, final de semana a gente ia dançar. Sim. Dançar, ia para balada. Não era o tipo de balada que é tem hoje, né? Mas tinha, né? E a gente ia. E essa foi a primeira coisa que Deus tirou. Que o Senhor tirou. Sim. Não foi nada forçado, nada que ninguém chegou em mim e falou assim, você tem que parar com isso. Não. O Senhor foi tirando o gosto e o desejo por essas coisas. A segunda coisa que aconteceu foi essas amizades, porque eram pessoas muito... Eu sempre fui de poucas amizades. Então, eu tenho 10, 20 pessoas, amigos. Não tenho. Eu tenho porções, né? São pessoas seletas, né? Com quem eu tenho amizade, um relacionamento mais estreito. Aí então começou a se fazer o necessário um posicionamento. Isso, exatamente. Um posicionamento. E aí, diante de Deus... Porque eu acredito que hoje é a dificuldade do pessoal que se converte a fazer os posicionamentos que são necessários. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu entendi porque o chamado era para mim. Por quê? Porque elas foram comigo para a igreja. A mesma maneira que a gente ia junto para sair, para dançar, para se divertir, eu falei assim, eu quero ir para a igreja. E aí elas foram comigo, mas elas não tiveram a experiência que eu tive. Então eu entendi em Deus que naquele momento o chamado era para mim. Individual. E vocês andavam num trio. A gente andava num trio. E o Senhor pensou. Isso, e o Senhor pensou. É exatamente isso, Tiago. O Senhor pensou, Ele me tirou. E aí eu entendi que não era sobre elas, era sobre mim. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, eu não consigo sozinha, né? Porque é difícil você falar para alguém assim, eu não quero mais andar com você. Não é verdade? Então eu comecei a orar e falar, Senhor, se elas não são chamadas pelo Senhor nesse momento, né? Então o Senhor tira elas da minha vida. O Senhor leva elas para onde o Senhor quiser, porque elas, naquele processo que eu estava passando interno de transformação, elas seriam um ponto difícil, né? Desafiador para eu me apartar. E o Senhor fez isso. O Senhor levou cada uma para um lado, literalmente. Elas mudaram de cidade. E a pastora já morava em Rio Preto nessa época, pastora? Não. Eu morava na cidade de Pirapozinho, né, no estado de São Paulo mesmo, mas é perto de Presidente Prudente. Lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, foi a minha conversão, né? Na época, o pastor Cláudio, ele já está com o Senhor. Então, foi nessa cidade. E aí, né, eu fiquei 1 ano aproximadamente nesta igreja. E então nós viemos para Rio Preto, né, em 1995. A minha conversão se deu em 1994. E em 1995 eu tenho um irmão, que é o irmão Jairo, né, que vocês conhecem. Sim. E tenho um outro irmão, que é o Joel, que é o mais velho da nossa família. E ele trabalhava aqui em Rio Preto. E aí ele trouxe o Jairo para Rio Preto para trabalhar. E em seguida nós viemos. Pastora, dando uma pausa aí,
Então, aí já começou a abrir uma janela de oportunidade. Sim, exatamente. Vocês vieram de Pirapozinho, o Isso. Jairo e os irmãos mais velhos vieram na frente. Isso, E aí exatamente. começou a haver uma janela de oportunidade. O De senhor começou a se movimentar, começou a mover. Isso. Foram oportunidades de trabalho, né? Para melhorar a qualidade de vida. É exatamente isso, né? Então, nós entendemos em Deus que aquele momento era o momento de sair. Né? Entendi. De entender o que Deus estava fazendo. Então, nessa época, só da minha casa, quem era convertido era eu, a Maria, a Isaltina. A minha mãe não ia com muita frequência, mas ia também. E a Michele, que era mais nova. E a minha irmã mais velha também frequentava ali. E aí nós viemos... O nosso núcleo familiar nessa época era minha mãe e nós 5, né? Que era o Jairo, eu... 6, na verdade, né? O Jairo, eu, a Maria, a Isaltina e a Michele. Então, era esse o núcleo familiar. Os demais já tinham se casado, né? Então, nós viemos para Rio Preto. O Jairo, como irmão mais velho, ele viu essa oportunidade e nos trouxe para cá. Quando nós viemos, as 3 convertidas eram nós 3. Uhum. Tanto que na igreja que nós buscamos aqui em Rio Preto, nós éramos conhecidas como as Irmãs Pirapozinho. Porque nós chegamos nós 3 na igreja e a gente buscou, né, a igreja para frequentar. E aí, então, foi onde depois, com o passar dos anos, veio a minha mãe para a igreja, a Michele, aí veio o Jairo também. E assim o Senhor foi alcançando os demais familiares. E a situação foi melhorando? Com certeza, né? Porque aí, nessa época, eu só estudava, né? Eu tinha começado um curso de magistério, mas isso daí é um outro processo, né? Eu só estudava, mas aí veio oportunidade de emprego para todos nós e sempre servindo ao Senhor, né? Sempre na igreja, tendo as oportunidades também no ministério. Então, foi onde a gente veio para Rio Preto. E em Rio Preto foi onde ministerialmente, financeiramente, e tudo mudou. Tudo. Né? Então, quando Deus nos trouxe para São José do Rio Preto, eu entendo nele que era uma mudança que precisava acontecer na nossa família. A pastora né? fala muito de fechar ciclos. Sim, E aí foi fechado um ciclo em Pirapozinho e Foi. foi aberto um outro ciclo Foi. em São José do Rio Preto. Exatamente. Né? Um ciclo de mudanças significativas. Onde vocês viam a mão de Deus agindo. Totalmente. Totalmente. Até tem um irmão de Pirapozinho que quando nós mudamos para cá, a gente tinha um ciclo de amizade lá, né? De pessoas da comunidade que a gente se relacionava. E assim, onde a gente ia, a gente era muito querido, nossa família, a gente tinha muito relacionamento. E aí, quando ele veio, né, para Rio Preto, porque ele trabalhava numa empresa, e essa empresa dava as oportunidades para vir. E ele veio para Rio Preto e ele quis fazer uma visita na nossa casa. E aí ele foi nos visitar e ele disse algo assim que me marcou muito, muito mesmo. Ele disse assim, na oração final, né, ele disse assim, vocês são uma terra boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Porque geralmente quando você muda de cidade ou você muda assim, a tendência de algumas pessoas é procurar outros caminhos, né? Não todos, mas algumas pessoas não, né? E nós não, Tiago. Quando nós viemos para Rio Preto, o primeiro lugar que nós procuramos foi a igreja. Decisões, né? Isso. Foi continuar firmada. Continuar a nossa caminhada com o Senhor. Continuar aquilo que Deus começou. Né? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que em nós começou boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, a obra precisa ser completa na nossa vida. E nós entendíamos, né, como família, como irmãos, que Deus tinha uma obra na nossa vida, nesta cidade, na igreja, né, através da nossa vida. E aí, então, Deus foi direcionando cada passo. Né? E aí, foi onde eu comecei ali a fazer o Instituto Teológico. Né? Eu sempre tive muito interesse nas Escrituras. Né?
era um ponto para mim muito importante, né? Aprender, Buscar o conhecimento. buscar o conhecimento da palavra. E então, ali na comunidade que a gente estava, houve a oportunidade, né, de fazer um Instituto Teológico, e eu fiz 3 anos, né, de ITQ, e sem a pretensão ministerial. É isso que eu ia perguntar, se a pastora já almejava o ministério nessa época, ou não tinha essa pretensão ainda. Não. Com toda sinceridade, o ministério pastoral nunca almejei. Não era algo que eu queria. Não, um dia eu quero ser pastora. Não, eu só queria adquirir conhecimento, queria, né, crescer, como a palavra de Deus diz, na graça, no conhecimento, né? Entender as escrituras. Então, eu fui para o ITQ no ano de 1998. Eu fiz o primeiro ano e o segundo e o terceiro, né? Fiz os 3 anos de ITQ. E quando eu estava cursando o terceiro ano de ITQ, o pastor, que era o diretor do Instituto na época, ele chegou com o manual do postulante, né? Você que está assistindo não sabe o que é ITQ, é Instituto Teológico Quadrangular, Isso, né, pastora? é isso mesmo. E aí, nesse processo, né, de estudos, o pastor, que na época era o pastor Francisco, ele me deu o manual do postulante. Aí eu falei assim, o que é isso aqui? Ele falou, não, o manual do postulante para você ir à obreira. E aí eu falei assim, e a obreira? Ele falou, você está no terceiro ano de ITQ, você vai à obreira. Eu falei, tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E juízo é o que não me falta, graças a Deus. Graças a Deus. E aí obedeci e falei, tá bom então, pastor. Aí começou o processo de postulante. E assim, nesse ano que eu fui a postulante, também foi o ano do meu casamento, né? Então, assim, na época, as convenções da igreja eram sempre em São Paulo. E, assim, os recursos ainda eram limitados para nós, né? Sim. E Deus foi tão maravilhoso, assim, tão cuidadoso nos detalhes, que nesse ano que eu fui a obreira credenciada, a convenção ela foi por etapas. E uma das etapas foi em São José do Rio Preto. Que bênção, hein? Que Que presente, hein? Olha aí. Foi em São José do Rio Preto, aqui no IP Parque Hotel, no ano de 2000. Né? Então, assim, eu entendi também, mais uma vez, em cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Voltando um pouquinho antes, então, a pastora, como que foi esse preparar de Deus para o casamento e para conhecer o pastor Edilson? Como que foi para a gente não pular as etapas? Sim, então assim, a gente veio para Rio Preto, né? Todas nós solteiras, né? O núcleo familiar ali, o Jairo, eu, a Maria, a Isaltina, a Michele, todos eram solteiros, né? E todos, o Jairo, a conversão veio depois, mas nós 3 ali. Então, o meu marido, o pastor Edilson... Pastor, é verdade que o Jairo levava sua mãe e ficava no carro? Isso, é verdade. Olha lá, o Jairo, não, ó, ele tá falando de você aqui. Ele levava minha mãe e ficava no carro esperando. Eu lembro que ele contou pra gente. Isso. Então, eu conheci meu esposo, ele fazia parte do ministério de evangelismo que chamava Esquadrão Resgate. Era o pastor Nelson, que era o mentor e o líder desse ministério. E esse ministério fazia trabalhos evangelísticos nas boates, nas praças aqui à noite. Sempre no sábado à noite eles saíam. De sexta-feira tinha a vigília deles e de sábado à noite eles iam fazer o evangelismo. E aí a gente tinha um amigo em comum, né? Que era líder dos jovens da nossa igreja. Na época frequentava ali. E aí ele começou a ir na nossa igreja, assim, no final do culto, né? Porque ele era da presbiteriana, independente aqui da Voluntários. E aí ele começou a ir nos cultos dos jovens, né? E aí foi onde a gente trocou olhares. Certo. Mas a gente se conheceu mesmo, foi numa pizzaria. Tinha uma pizzaria, o meu irmão tinha uma pizzaria ali na Pedro Amaral, perto ali da Cenobelino. E aí a gente saía do culto e ia para lá, e o pessoal do esquadrão, antes de ir, ia para lá.
E aí foi onde a gente se conheceu. Foi na comunhão, então. Foi no partir do pão. Foi no partir do pão. A gente se conheceu e aí começou o relacionamento. Nós namoramos 1 ano e 6 meses. Nós namoramos. Nesse período noivamos e casamos com 1 ano e 6 meses de namoro e noivado. Aí a pastora foi levada à Fui obreira. levada à obreira e eu sempre trabalhando na igreja, né, Tiago? Bastante envolvida. Sim, eu acredito na igreja local. A igreja local é o ambiente onde nós temos as nossas experiências ministeriais. Eu acredito que um ministério, ele nasce na igreja local. Não tem como você ser um pastor de uma igreja se você nunca foi um líder dentro da sua igreja. Um treinamento intensivo, É né? um treinamento, Tiago. Por quê? Verdade. Porque eu fui professora na escola bíblica, eu fui líder do grupo de mulheres, eu trabalhava com os jovens, na coordenadoria de jovens, estava sempre envolvida com o ministério, né? Trabalhava com crianças, dava aula para as crianças, para os adolescentes. Eu falo assim que a única coisa que eu não fui foi presidente de homens, porque eu não posso, né? O resto passou por todos os departamentos. Eu passei, fui diaconisa, recepcionista na igreja. Então, o ministério, você vai se descobrindo. Porque o ministério é trabalho, né, pastora? O ministério é servir, trabalho, né? serviço, isso. Serviço. É serviço, né? Então, assim, eu acredito nesse poder que a igreja local tem. Por isso que eu acho muito importante as experiências e dar oportunidades para as pessoas trabalharem. Porque se você nunca desempenhar nada na igreja local, você nunca vai saber para o que Deus te chamou. E não vai ter as experiências, né, pastora? As experiências, exatamente. Então, fiz parte da diretoria da igreja, como secretária, como tesoureira, né? Então, a gente estava sempre trabalhando. Então, o chamado ministerial, ele veio nesse processo da igreja local. Então, eu me lembro que eu comecei dando aula assim, de maneira mais abrangente no ITQ. O pastor Francisco também, né, me deu a oportunidade de dar aulas no ITQ. Então, ali também desabrochou a professora, né, Entendi. que existia dentro de mim que nem eu sabia. Essa é a importância de você sempre estar experimentando cargos em outros lugares e Isso. passando por um monte de lugares diferentes dentro da igreja mesmo para descobrir o Isso. seu ministério. Exatamente, porque se você não tentar, você nunca vai saber se dá certo ou não. E o medo, pastor? A gente faz o que com ele quando a gente tem esses desafios diferentes, assim? Passar por vários lugares, mesmo sem ter bagagem? Vai com medo mesmo. Meu Jesus amado. Vai com medo, Né? vai tendo Vai com experiência. medo mesmo. Por quê? Porque o medo, eu sempre falo isso, né? O medo não é um sentimento, Exatamente. É, é. exatamente. Presta atenção nessa daí. O medo não é um sentimento, o medo é um espírito, né? No nosso contexto cristão, Sim. né? O medo, ele te trava, ele impede você de avançar. Paralisa. Paralisa, exatamente, o medo te paralisa. Então, se você falar assim, eu tenho medo, você vai parar. Então, você fala assim, não, eu tenho medo, mas eu, junto com esse medo, eu vou acrescentar a fé. E eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, eu creio que Deus está me chamando, então eu vou crer naquilo que é maior do que o medo. Porque o que a Bíblia fala sobre o medo, Tiago? A Bíblia fala assim, que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu preciso acreditar que Deus está me colocando em uma situação de desafio. Eu aprendi, né? Você citou aí que eu estou fazendo psicologia, né? Sim. E eu estou no 6º período, então, 3º ano. Certo. Então, eu aprendi com um professor que nós não podemos falar a palavra difícil. Isso é muito difícil para mim. Porque quando você fala difícil, você fica travado. Mas você muda a sua linguagem. Você muda para desafiador. Tá, peguei, captei. Já aprendi isso com ela. Captei, desafiador. É desafiador. Vai exigir um pouco mais de força. Vai exigir que você aplique um pouco mais daquilo que está dentro de você. De dedicação. De dedicação. Você vai precisar se aplicar um pouco mais. Agora, se você fala difícil, te trava. Então, é desafiador. A gente gravou um episódio com o pastor Alessandro Sim. e a gente abriu
as caixinhas de pergunta referente ao episódio. Sim. E uma das perguntas que foram mais feitas foi sobre o medo. Foi sobre o medo, eu vi Foi isso. sobre o medo. Eu vi. Então, eu acredito que é dos empecilhos assim, que as pessoas sentem mais dificuldade, pastora, né? Sim. Dando continuidade aí ao chamado, então, eu não sabia que existia uma professora dentro de mim. Então, o pastor falou, você chegou, ó, você vai dar aula disso. Falei, né? Tipo, oi, vou. Tá bom, então me deu a apostila, eu comecei a estudar e fui dar aula. Então, eu não era professora, né? Não tinha pedagogia formada numa faculdade. Mas Deus estava despertando em mim um dom que existe, um dom espiritual. Porque quando eu fiz o ITQ, tem os testes, né? Inclusive, Sim. eu fiz no início do nosso ano Sim. lá na igreja, os testes de dons. E um dos dons que prevaleceu foi o pastoreio, que eu imaginava, né? Uhum. Mas foi o dom de ensino. Eu estava estudando, mas já foi despertado em mim o dom de ensino. Então, foi onde começou esse processo de entendimento do chamado de Deus, né? Então, eu comecei a dar aula no ITQ. Automaticamente, você vai despontando para outros ministérios também, né? Então, nessa busca do propósito de Deus para a minha vida, do chamado de Deus para a minha vida, foi onde veio o chamado ministerial. Né? Eu estava nesse contexto de igreja local, sempre atuando, sempre envolvida. No Ministério de Louvor, eu fazia parte do Ministério de Louvor. Então, teve um episódio, né, na minha caminhada cristã, que foi muito pontual, e que me levou a essa busca do ministério, do propósito de Deus na minha vida, ministerialmente falando. Então, um dia, eu já posso entrar nisso? Sim, pastor, fica à vontade. Um dia eu estava na minha casa, né, orando, buscando, nesse processo, né, de busca, pelo propósito de Deus na minha vida, porque eu estava naquela comunidade e eu entendia que eu não podia simplesmente sair daquela comunidade e ir para outra comunidade. Entendeu? Entendi. E aí eu precisava de uma resposta de Deus. Porque eu não queria simplesmente sair da igreja e ir para outra igreja. Porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E era ministerial. Entendi. O Senhor já tinha despertado isso dentro de mim, né? Meu irmão, nessa época, era pastor, meu irmão mais velho, e a gente tinha um relacionamento muito, muito íntimo, né? De compartilhar muitas coisas. E ele disse, Deus tem uma obra na sua vida. E aí, nesse processo, eu me lembro que nós fazíamos culto nos lares, né? Nós fazíamos evangelismo. E a gente estava sempre junto com os irmãos ali da igreja fazendo esse trabalho. E eu me lembro que nesse processo de ministério tem muitos detalhes, né, Tiago? Muitos detalhes. Mas esse foi um dos detalhes que Deus me faz lembrar. E pensando em tudo que a gente ia compartilhar hoje, eu me lembrei desse fato que foi muito pontual. Numa dessas reuniões que a gente fez de culto nos lares, essa irmã chegou em mim e ela falou assim, Juscelia, Deus me deu uma visão sobre você. E ela disse assim, Deus tem um rebanho para você. Glória a Deus. Então, por isso que eu falo que o ministério não é algo seu. Sim. Que você busca. É Deus quem põe dentro de você. Né? Porque sem influência nenhuma, sem pretensão nenhuma, a gente já tinha um núcleo de pessoas que a gente cuidava, entendeu? Pessoas que a gente ganhou para Jesus, que estava na igreja e estava sempre ali, né, edificando, trabalhando com essas pessoas. Então, e aí essa irmã me disse isso. E eu já estava nessa busca, né? Porque o Senhor tinha falado comigo no início de 2004, né? O Senhor tinha falado comigo a respeito do meu trabalho. Eu trabalhava, né? Desde os meus 12 anos, eu sempre trabalhei, né? Fora, né? Devido à falta de recursos, a nossa família sempre foi uma família que
trabalhava para sobreviver. Botava a mão na massa. Exatamente, trabalhava para sobreviver, literalmente sobreviver, pagando aluguel, né, vivendo ali com os recursos que... Então, eu trabalhava, né, meu esposo também, e no início de 2004 o Senhor me pediu, né, essa Dedicação essa exclusiva. dedicação exclusiva, né? Só que eu não tinha pretensão ministerial. E nem era pastor ainda. Nem era pastora, eu era obreira credenciada, mas não era pastora. Não era nem pastor auxiliar. Não, nada disso. E na verdade eu E deixei... aí, senhor, o senhor tá me pedindo para sair do emprego, mas nem pastor eu sou Nem ainda. pastor eu sou, mas eu entendi em Deus que era uma decisão que eu precisava tomar. Decisão. Era uma decisão que eu precisava tomar em Deus. Então, juntamente com o meu marido, é claro, né, eu já estava casada, né? Então, meu marido concordou, né, com esse posicionamento e essa decisão. E até então, Tiago, né, eu tinha 4 anos de casada, então eu tinha o sonho de ser mãe, falando, não, agora tudo bem, eu vou me dedicar à obra, vou poder ir na tarde da bênção, Sim. vou poder fazer visitas, né? E eu vou poder cuidar dos meus filhos, que eu sempre... o sonho de ser mãe, então vou cuidar dos meus filhos e tal. E achava que era para isso, né? Para poder me dedicar à igreja também, né? A igreja ali, local, ajudando no que fosse preciso. E aí, então, isso foi no início de 2004. Eu entreguei, né, o meu trabalho ao Senhor. Quando foi no início de 2005, foi onde veio o chamado. Porque aí, né, teve um fator que determinou isso, né, algo na igreja local, que determinou que eu tomasse essa decisão. E eu me lembro mais uma experiência, né, com Deus. Eu estava no meu quarto, orando, falando com Deus. E aí eu falei, Deus, porque eu já tinha conversado com o meu irmão e ele falado sobre o ministério. Eu não sabia o que viria, o que iria acontecer. E aí foi onde Deus falou. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, se o Senhor tem um chamado pastoral, como o Senhor disse através daquela irmã, que o Senhor tinha um rebanho para mim, então o Senhor me fala na palavra. Eu quero que o Senhor me fale na palavra. E o Senhor falou comigo, Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Aí você falou, e aí, para onde eu vou? E aí eu falei, tá bom, Senhor, então tinha que sair. Eu creio na sua palavra. Eu sei que o Senhor está falando comigo, mas eu preciso de uma confirmação. Eu vou para a igreja então foi no domingo. Que nem o Gideão, né? Eu quero mais uma confirmação. Exatamente. Eu fui para a igreja. Na igreja, eu teve o louvor, né? Igreja. Vocês conhecem o contexto de igreja? E aí, a pregação. O pastor disse assim, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Nesse momento, Tiago, Edmilson, desabou. Eu desmontei. Imagino. Eu desmontei. Experiências, cada um tem que ter as suas, né, pastor? Tem. Porque a gente falando assim parece que é uma coisa natural, mas Isso, não é natural, né, não pastor? é natural, não é. Vem de Deus e aí mesmo. ele pregou. Eu não falar para você assim, eu lembro os detalhes da pregação. Eu não lembro os detalhes da pregação. Mas nunca mais esqueceu que era Mas Gênesis eu lembro 12 que confirmou a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 12. E ele pregou e no final ele fez o apelo. Ele fez o apelo e eu nem vi na hora que eu estava lá na frente. Exatamente. Eu fui para frente, eu falei, tá bom, Deus, eu vou sair. Eu vou para onde o Senhor me mandar. Nessa época, o meu irmão já estava no Paraná, né? E aí ele era pastor lá e ele conhecia os superintendentes, né? As pessoas tinham relacionamento. E eu entendia em Deus que era, né? Que era para lá que o Senhor queria me enviar para ter uma primeira experiência ministerial. E nessa época, o meu marido também estava desempregado, né? Então, eu já tinha entregue o meu trabalho ao Senhor
e o meu marido foi demitido. Então vocês estavam disponíveis para Deus. Nós estávamos disponíveis, vivendo ali do milagre, né? A nossa casa é própria, né? Então a gente tinha os recursos, na época tinha muito mototáxi, né? Sim. E aí ele trabalhava de mototáxi, ganhava lá um dinheiro para poder, o básico do básico do básico. Mas o Senhor sempre usando pessoas para nos abençoar, sabe? Entendendo o chamado de Deus para a nossa vida. Nós tínhamos um núcleo de amigos nessa época que nos ajudou muito, né? Entendendo o trabalhar de Deus na nossa vida, entendendo o que Deus estava trazendo para nós. E então eu fui para um seminário, né? Na época, o seminário Labaredas de Fogo, em Belo Horizonte. Só que nós não tínhamos dinheiro para ir. E aí Deus levantou uma pessoa para pagar, porque eu orei, falei, Senhor, eu não posso ir sozinha, né? Porque eu não posso sair para o ministério, eu sou uma mulher casada, o Senhor tem um chamado para mim, e eu preciso que seja nós dois, né? Porque ele sempre me apoiando, né? Sempre comigo ali, entendendo o chamado de Deus para a minha vida, e aí Deus levantou uma pessoa para pagar para nós dois, e nós fomos para esse seminário. E, Tiago, se eu falar para você que teve um pregador que não citou Gênesis 12, eu estou mentindo. Meu Deus. Todos os pregadores, todos que subiram naquele altar, eles usaram ou Gênesis 12 na pregação, no contexto da pregação, ou foi a base da pregação. Todos os contextos, toda a pregação citava Gênesis 12. E eu me lembro que um dos pregadores, ele trouxe uma mensagem e ele falou sobre o texto que fala que Deus procura pessoas que se coloquem na brecha, né? E aí ele começou a falar sobre as características dessas pessoas que Deus procura. E aí ele começou a falar de Davi, que Davi era um adorador e tal, e falou de Moisés, que era o homem mais manso da terra. E aí ele falou assim, Deus procura homens como Abraão, que ele chama e diz, sai da sua terra, da sua parentela. E eu falei assim, nesse momento, meu marido estava ao meu lado, e eu olhei para ele e disse assim para ele, se você tiver alguma dúvida, você busque a Deus, porque eu não tenho mais. Eu disse isso para ele. E aí nós fomos para o hotel. E no hotel a gente ficou em quartos separados, né? Então eu estava com algumas mulheres e ele estava num outro quarto com alguns rapazes. E aí ele subiu para o quarto e daqui a pouco o telefone toca e ele fala assim, escuta, o Paraná fica onde? E aí eu falei assim, no sul, né? No sul do Brasil. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque eu estava lendo aqui Gênesis 12, e aí olha onde Deus falou com ele, Tiago, Edmilson. Olha como ele falou. Ele falou assim, porque aqui tem um texto que fala assim, seguiu Abraão indo sempre para o sul. Meu Deus. Que isso, experiência maravilhosa. Foi onde Deus falou com ele. Glória a Deus. Porque ele não tinha essa convicção que eu tinha, né? E o Senhor trouxe para ele esse entendimento que era para o sul que nós deveríamos ir. E então eu voltei, né? Nós voltamos. E aí, inclusive, foi em agosto de 2005. O seminário foi julho, né, de 2005. Então eu voltei, né, e eu comecei um processo de jejum, de oração, né, todas as manhãs buscando a Deus, porque eu queria entender como que isso aconteceria. E então o meu irmão tinha uma igreja lá, né, na cidade de Santo Inácio, no Paraná. Então na época era uma pastora que estava pastoreando ali, e ela estava em Colorado, que é uma cidade próxima. E aí ela abriu o Santo Inácio, uma cidade menor, e não tinha igreja quadrangular na época lá. E ela abriu essa igreja. E a igreja estava fazendo 1 ano.
Então, a obra cresceu muito ali. E ela não estava assim dando conta, né, de pastorear as duas igrejas devido à demanda que estava tendo, principalmente em Santo Inácio. E aí ela procurou a superintendência e falou, né, que estava disposta a deixar a igreja e tal, que o superintendente preparasse outro pastor. Foi então que o superintendente, que era, né, amigo do meu irmão, tinha relacionamento, aí meu irmão falou de mim para ele. Aí eu lembro que ele me ligou e perguntou para mim, mas você tem experiência no pastoreio, né? Eu falei, pastor, eu não tenho experiência no pastoreio, mas eu tenho experiência com a igreja local. Olha a importância da experiência na igreja local, né? Eu falei, mas eu tenho experiência na igreja local. Então, a igreja local eu sempre trabalhei. Você tem que ter experiência na igreja local. De repente, Deus está falando com você, né, pastor? Exatamente. Então, aí eu falei para ele, pastor, eu não tenho experiência com pastoreio, na titularidade, né, no comando aí na liderança de uma igreja, mas eu tenho experiência com a igreja local. Aí eu comecei, eu já fui diaconisa, já fui líder de mulheres. Já passou o currículo, pastor? Já trabalhei com as crianças, fiz 3 anos de ITQ, sou professora no ITQ, né? E aí ele falou assim, então vem para você conhecer a igreja. E então eu fui para o Paraná, né, no mês de agosto, início de agosto de 2005. E aí lá nós conhecemos a igreja, conhecemos a superintendência. E assim, um detalhe muito importante disso, decisão. Né? Decisão. Eu fui para lá, conheci a igreja, né? Ele me apresentou lá, nós participamos de um culto na igreja. E aí o pastor ficou preocupado, né? Ele ficou preocupado comigo. Por quê? A gente sai de São José do Rio Preto, né? 500 mil habitantes. E vai para uma cidade de 5 mil habitantes. Meu marido não estava trabalhando, né, nessa época, porque só fazendo o que dava, né? E lá a gente não tinha emprego. Então, a igreja, os recursos eram poucos também. E aí ele ficou preocupado, né, de não dar certo. E aí ele me ofereceu uma outra igreja. Ele falou assim, por que você não abre uma obra em tal lugar? Porque lá você vai... A região pode te sustentar, a região pode te manter, né? Aí eu peguei e falei para ele, pastor, é o seguinte, se não for Santo Inácio, eu não venho. Porque tem uma igreja formada, né? Por menor que seja, tinha uma igreja formada, né? Sim. E aí eu falei, então, se não for ali, então eu vou voltar para Rio Preto e a gente vê uma outra oportunidade. E isso foi crucial para a decisão dele. Entendeu? O seu posicionamento. O meu posicionamento. Mais uma vez. Entendi. A decisão de você saber, né? E aí aí deu tudo certo, né? Eu voltei, né, para cá já com uma casa alugada lá. Já voltei com a igreja sabendo, né, que eu iria assumir a igreja, os irmãos que congregavam lá, né, sabendo tudo que já iria acontecer, e voltei para arrumar a minha mudança. Isso no início de agosto. E no dia 28 de agosto, que foi um domingo, na Igreja da Boa Vista, pastor Carlos Alberto da Silva, ele foi o pastor que orou por mim e me enviou para o ministério, né? Num domingo à noite. A minha mudança saiu daqui no domingo à tarde. Minha irmã mais velha foi junto, né, com a mudança. E quando nós chegamos lá na segunda-feira de manhã, eu e meu marido saímos de São José do Rio Preto e lá nós ficamos 4 anos e meio, né, na igreja. E aí foi feito Gênesis 12. Gênesis 12. Saí de São José do Rio Preto. Saí de São José do Rio Preto e fui. Sentido ao sul. Exatamente. E, assim, o início do ministério é sempre desafiador, né? É o desconhecido, né? Você não sabe
Porque no contexto da igreja local, né, você toma decisões, você tem enfrentamentos, né, de situações, né, adversidades, né? A gente enfrenta tudo isso, mas não na liderança, no pastoreio, né? Que é diferente você ser ovelha e você ser pastor. Né? Tem uma diferença muito grande. Tem que haver a mudança do pensamento. Então, quando você se converte, a mudança, as crenças que limitam você, elas vão sendo derrubadas pela palavra de Deus. Então, você passa a crer no que a Bíblia diz. Você passa a crer na palavra de Deus. Então, já é uma mudança. Quando você entra no ministério, é diferente também. A visão pastoral muda. Né? Os enfrentamentos também mudam. Completamente. Porque o nível de batalha aumenta. Muda o grau de dificuldade. Sim. Sim, por exemplo, você é empresário. Sim. Né? Vocês dois são empresários. Né? E vocês saíram de onde? Do CLT, não é isso? Sim. Saiu do CLT. Não teve uma mudança de mente? Tem que mudar, Tem que mudar. pastor? Senão A visão completamente. A visão Senão você não permanece. completamente, né? Tá comparando igreja com empresa? Não é a comparação, mas é a mudança de mente. A mentalidade. A exatamente mentalidade. Isso. Não tem como você continuar com uma mente de ovelha. Você precisa mudar sua mente para o pastor, porque a ovelha precisa ser guiada. O pastor guia. Entendi. Verdade. O pastor guia. Tem que mudar a chavinha. Aí o pastor é guiado pelo sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Amém. Né? Então, tem essa mudança. E, assim, no ministério pastoral, né, principalmente no início, a gente tem muitos desafios, né, muitos enfrentamentos. Né? E nesses enfrentamentos, a igreja vai tomando forma, né? Ela vai sendo transformada dentro da visão do pastor. Né? Eu vi esses dias que, não sei quem que falou assim, que a ovelha reconhece o pastor. A voz do pastor. Ela mesmo, bíblico, ela né? vai se adaptando aí com Isso. a condição do pastor. Né? É lógico que dentro de um pastoreio sadio, né, Tiago, que isso fique bem claro. Sim. Né? Um pastoreio sadio, um pastoreio saudável, onde o pastor é pastoreado pelo sumo pastor. Essa é a diferença. Né? Principalmente no contexto que nós vivemos hoje, né, onde existe muito abuso ministerial, né? Onde as pessoas elas não são pastoreadas, elas são oprimidas. Então, eu estou falando de um pastoreio sadio. Eu falando de pastores saudáveis que entendem o seu chamado, entendem a vocação para a qual o Senhor nos colocou, que é o cuidado, né? É o serviço. É você servir a Deus como um pastor. Então, esse foi... Porque quando Deus falou para mim, eu tenho um rebanho para você, né? Era um rebanho que já era dele. Sim. E que ele iria Ele colocar sob os meus cuidados. Está confiando, né? Isso, exatamente. Então, essa chavinha muda, né? A gente estava dando aula para os jovens e a gente está lá na lição de Davi, né? Sim. E a responsabilidade que o pastor de ovelhas, falando do animal mesmo, Sim. tinha com o rebanho era muito grande. Sim. O patrão, o dono das ovelhas, ele confiava de uma forma assim que não tem como perder ovelhas, não tem como deixar ser abatido. Então, a responsabilidade em cima do pastor de ovelha naquela época era pesada, grande, né? Era cobrado. Sim. Né? Por isso que Deus cobra mesmo, né? Deus traz essa responsabilidade no pastoreio. É que muitas vezes também as ovelhas ali era a prosperidade daquela pessoa naquele momento, né? Então esse cuidado, esse carinho de deixar, né? E tá tratando ali das ovelhas é muito importante. Esse pastoreio, a questão do pastoreio, eu vejo assim que, até mesmo vendo a senhora, né? Como nos pastoreia da forma que fala, que trata, sempre com muito amor, muito carinho, muita dedicação, né? Naquilo que a senhora tem de conhecimento e passar para nós, é algo assim... surpreendente. Então, quando a gente vê o testemunho da senhora agora mais completo, a gente vê nisso dia a dia, né? Sim. O que a senhora vive, que realmente a senhora vem trazendo o que Deus preparou para a senhora, o que Deus direcionou a senhora em fazer, e a senhora está cumprindo simplesmente o chamado que o Senhor exatamente. Nos trouxe. Porque, na verdade, existe o chamado pastor e o pastor chamado, né?
Né? Então, eu creio nesse chamado de Deus, sabe? Nessa vocação que Deus nos dá, né? Então, foi por conta disso, porque não é algo que você almeja, né? Igual, às vezes, o empresariado, né? Usando aí como exemplo. Às vezes, você nem sonha com isso, mas, de repente, na presença de Deus, Deus fala para você assim, eu tenho um chamado empresarial para você. Porque eu também acredito no empresário que é um chamado de Deus. Com certeza. Né? É um chamado de Deus, porque você está lá, trabalhando, ganhando seu dinheiro, sem responsabilidade nenhuma. A tua responsabilidade é trabalhar. Sim. Cumprir o seu papel dentro de uma empresa. Aí, de repente, você está lá e Deus fala assim, aquilo começa a trazer uma insatisfação dentro de você. Fala, mas eu posso produzir muito mais, eu posso... Né? Tanto, eu estou me lembrando de algo agora. Então vai. Que é muito pontual também. Eu havia me esquecido disso, mas uma irmã ativou a minha memória alguns anos atrás, quando eu retornei para Rio Preto, né? Porque eu saí de Rio Preto, fiquei 4 anos e meio fora e voltei, né, para pastorear aqui em Rio Preto. Então a pastora saiu de Rio Preto, foi ordenada pastora, Isso. foi para Santo Inácio. Ficou Isso. 4 anos lá. 4 anos e meio. E aí enfrentou várias dificuldades e veio mais Vencemos, venceu mais e veio preparada para retornar para Rio Preto. Assim, Santo Inácio foi uma faculdade para mim, ministerialmente falando, sabe? Foi necessário. Foi necessário. Porque eu aprendi muito, né? A gente aprende muito, né? E a gente erra muito também, viu, Sim. Thiago, Edmilson? Né? A gente erra muito, e erra, pede perdão, e conserta. Tá tudo certo, e vambora. Uma preparação, né? E continua a caminhada. Então, assim como a pessoa, igual eu estava falando do empresariado, né? Você está lá, trabalhando, e de repente aquilo começa a te dar uma certa insatisfação. Mas eu posso fazer melhor. E aí eu me lembro, quando eu retornei para Rio Preto, uma irmã, eu fui numa igreja aqui da cidade, e uma irmã que conheceu a gente, né, nesse processo, ela disse assim para mim, pastora, quando você tomou a decisão de ir para o ministério, eu lembro que você disse assim, que as minhas mãos não eram mais para enriquecer os homens, e sim o reino de Deus. Glória a Deus. Então, por exemplo, o CLT, que é chamado para o empresariado, é como se ele falasse, as minhas mãos não vão enriquecer mais o empresário, eu vou enriquecer a mim mesmo. Você entende isso? Entendo. Sim. Né? Então, eu acredito nesse propósito de Deus. É claro que tem pessoas que vão ser, que são necessárias dentro de uma empresa para trabalhar, e não é demérito. Que fique muito claro isso, né? Não é demérito você estar numa empresa, você ser um CLT, você ser um empregado. Isso não é demérito. Mas existem pessoas que são chamadas para o empresariado. Com propósito. Com propósito. E que tem pessoas que é necessário estar no local que está na empresa para crescer esse empresário. E ser empresário. Exatamente. Né? E isso é um processo. Assim como tem ovelhas, como eu era uma ovelha, e Deus foi me colocando nos lugares estrategicamente para aprender, né? Fazer uma ata, fazer um relatório, lidar com pessoas, exercer liderança, ensinar, dar aula numa escola bíblica, dar aula no Instituto Teológico. Para quê? Porque Deus estava me formando para ser hoje uma pastora. Você passou por todos os departamentos para conhecer todos os processos. Exatamente. Né? Entendeu? Que nem numa empresa mesmo. Exatamente. O patrão ele tem que ter a obrigação de conhecer todos os processos da empresa. Porque... Exatamente, porque aí você passa por todo esse processo. Então, Deus me chamou. Quando eu estava pronta, não. Porque a gente nunca está pronto. Né? Eu acho que a vida cristã é uma jornada de aperfeiçoamento. Então, você erra, você acerta, você erra, você acerta, e você vai, porque eu entendo também a questão do arrependimento, né? Dentro da decisão. O que é o arrependimento? O arrependimento é um retorno para Deus. O original
do arrependimento, a palavra, o significado real dela é uma volta para Deus. Por isso que a conversão, ela é um processo de transformação e de mudança de mente. É isso que Paulo fala. A transformação da mente é a metanoia. Uma mudança de rota. Uma mudança de rota. Uma mudança de mente. Então você não pensa mais como você pensava. Se eu não penso mais como eu pensava, então eu não vou agir mais como eu agia. E de forma natural, isso vai simplesmente vai No acontecer. processo, né? Isso vai Não acontecendo. é uma coisa forçada, é uma coisa que Exatamente. vai ser natural. É. Então você se abre. Uma coisa vai ligando a outra. Isso, você se abre para a palavra, né? Você se abre para aquilo que Deus está trazendo para você, né? Porque é um processo. Você lê a Bíblia é um espelho para nós, né? Então você, antes de vir para cá, eu fiquei diante do espelho, né? Você arruma o cabelo, Sim. você faz a maquiagem, você vê se está tudo certo, e a Bíblia é esse espelho para nós. A Bíblia mostra o que está errado em nós, o que precisa ser aperfeiçoado em nós, e também aquilo que já está caminhando em santidade. Porque esse é o objetivo do cristão, né? Quando você lê O Peregrino, que é um clássico da literatura cristã, você vê a jornada do cristão. Não é uma jornada maravilhosa, é uma jornada de desafios. E diária, né, pastor? Diária. É uma É entrega diária. Uma conquista diária. Isso, né? É um trabalhar do Espírito de Deus, né, diário na nossa vida, de Deus falar e você entender o que Deus está falando e você aplicar aquilo que Deus está trazendo para você. Então, é uma mudança realmente de mente, porque não tem como eu falei, né, conhecer Jesus, ter uma experiência com Jesus e continuar do mesmo jeito. A pastora tem falado muito na igreja sobre obediência, né, pastora? Uhum. A obediência também é fundamental nesse Sim. processo, né? Sim. Ouviu lá o Gênesis 12 Isso. e obedeceu, de certa forma procurou se alinhar à palavra de Deus, né? Porque, na verdade, quando você olha para o chamado de Abraão, Abraão saiu sem saber para onde ia. Para onde ele ia? Mas ele tinha uma palavra, Ele né? tinha a palavra. É exatamente Ele isso. tinha uma palavra. Inclusive, quando eu estava lá em Santo Inácio, uma pessoa me questionou. Ela disse assim, mas pastora, o que aconteceu? Aí eu contei a experiência, né? Como foi, né? As pessoas têm essa curiosidade, né? Como foi que Deus chamou a senhora e tal? E eu contei a minha experiência. E aí ele pegou e falou assim, mas só isso? Só a palavra? Aí eu falei, eu não preciso de mais nada. Só a palavra de Deus. Eu não preciso de mais nada. Porque a palavra é suficiente. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, que aquele que não é aperfeiçoado do amor, ele tem medo. Porque a palavra de Deus é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Então, Tiago, Edmilson, sempre Deus está nos desafiando. Verdade. Sempre. Sempre. Um cristão que, não, minha vida está ótima, maravilhosa, tem alguma coisa errada, porque Deus está sempre nos chamando para um desafio, para ser melhor, para avançar, para crescer, sabe? Não existe conforto no reino de Deus. Existe desconforto. Por quê? Porque é no desconforto que Deus age. É no desconforto. Quando você olha para os grandes homens da Bíblia, né? Você vê Deus desafiando Elias e os profetas de Baal. Desafio. Aí acabou o confronto, ele foi para a caverna. O que Deus falou para ele? Sai da caverna, não acabou ainda. Continua. Não é? Tem mais desafio Continua, pela frente. tem mais desafio pela frente. Entendeu? Então a caminhada cristã é isso. Mas a presença de Deus é o que nos traz o conforto. Então o conforto para nós é a certeza de que Deus está conosco. Amém. E a Entendeu? palavra traz essa certeza, né, É pastora? exatamente isso. Isso aí é um círculo virtuoso. É palavra, isso. ação. Palavra, busca ação. Exatamente, Palavra, isso. e é o que vai te É, colocando no caminho e exatamente. fazendo andar. Então, Deus está sempre nos desafiando, né? A avançar, a crescer, a sair desse lugar que para nós às vezes é confortável, né? Sim.
né? Quando você está num lugar, você se estabelece, glória a Deus, tá tudo certo, né? Aí você fala, não, Deus tem algo mais. Deus tem algo além daquilo, né? Então tem muita coisa aí sendo gerada. Tem Que bastante. que Deus está Então, trazendo. aquele que estiver muito no direcionamento. conforto, se preocupe. Pastor, aí a pastora Exatamente. voltou e veio para Rio Preto. Isso. Chegou em Rio Preto, para a gente finalizar e a pastora deixar uma palavra para quem está assistindo para a gente. Sim. A pastora chegou em Rio Preto, voltou de Santo Inácio. Voltei em 2010, né? Assumi a igreja no Jardim Planalto, dia 19 de fevereiro Voltou de da faculdade e foi para uma pós-graduação. Pós-graduação. Eita! É mais ou menos isso. Aí fomos para o Jardim Planalto no ano de 2010. 19 de fevereiro de 2010, nós assumimos o pastoreio da igreja no Jardim Planalto. E esse ano nós continuamos lá, né? Hoje é a Casa do Pão. Casa do Pão, para quem não sabe, a Casa né? do Pão. É. E a Casa do Pão foi uma palavra que Deus nos deu, né? Explica um pouquinho da Casa do Pão, pastora. É porque, assim, o meu ministério, ele é muito firmado na palavra, né? Então, assim, eu recebi uma palavra de Deus, sabe? Eu recebi uma palavra de Deus, de que Deus iria me usar para abençoar as pessoas, né? O meu chamado é para abençoar famílias. Amém. Para abençoar famílias. Então, e não tem como você viver a bênção de Deus sem a palavra, Tiago. Não tem como. Então, o pão, quem é o pão da vida? Jesus. Jesus. Né? Ele é o pão da vida. Então, a palavra, Cristo é a palavra. Então, a Casa do Pão é esse lugar onde as pessoas vão, recebem um alimento espiritual, são edificadas, são transformadas. Deus traz revelação da vontade dele para a nossa vida, né? Deus mostra caminhos, Deus liberta as pessoas, Deus faz coisas assim extraordinárias. Então, esse lugar, né? A Casa do Pão, aí aqui Jardim Planalto, é um lugar que Deus tem me usado A gente é prova disso, né, pastora? para transformar, né? Então, a Bíblia diz assim, né, no livro de Provérbios: sejam outros os lábios que te louvam, não os seus, né? Então, os testemunhos dos outros é que dizem o que Deus tem feito, né? Vocês dois são testemunhos vivos do que Deus fez na vida de vocês, através da minha, né, do nosso ministério. Outras pessoas são. E nós estamos ali, né, caminhando nos desafios. Nesses 15 anos ali, foram muitos os desafios, né? Dá para escrever pelo menos uns 3 livros. Bastante história para contar, né, pastor? Tem muitas histórias para contar, né? Verdade. Muitas situações que foram muito desafiadoras, né? A gente ainda está em um templo que nós pagamos aluguel, e no ano de 2013 nós passamos por uma situação bem delicada, né, no pastoreio, e enfrentamos muitas adversidades, mas o Senhor sempre se mostrou presente. Sustentando, né, pastor? Sustentando. E também, né, trazendo pessoas pontuais, né? Vocês dois são uma dessas 2 pessoas que Amém, Deus né? trouxe, Amém. né? A Que gente- Deus trouxe. A gente fica grato, né? Grato e honrado, na verdade, né? Que Deus trouxe para o nosso meio, né? De uma maneira assim. Porque assim, Tiago, nesses anos de ministério, teve um período que... Porque a gente entra em crise ministerial, né? Quem é pastor que está nos assistindo aí sabe. A gente entra numa crise ministerial, principalmente quando há uma adversidade muito grande, né? Porque a gente tem aquela falsa ideia de que vai dar tudo certo. De que você vai ser aceito, que as pessoas vão te aplaudir. E esse é um Perigo, perigo. um alerta que É um nós temos engano que... muito grande, né? Porque Jesus foi rejeitado. Verdade. Só que no ministério pastoral, né, lidar com a rejeição é o maior desafio. Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Principalmente quando você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer.
Entendi, pastor. Você entendeu? de- Então você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E aí as pessoas te rejeitam. Elas rejeitam o que você está fazendo. Aí você entra numa crise. Fala assim, mas peraí, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou e as pessoas estão me massacrando. Mas aí se você for para a Escritura, você vai ver isso. Isso acontecendo. Os profetas, os apóstolos, né? Os grandes homens de Deus que a gente vê na história da igreja, nenhum deles foi aplaudido, ovacionado, né? Cristo, o povo mandou crucificar. E quem foi o povo que crucificou Jesus? Os que foram curados por ele, os que foram libertos por ele. Estavam tudo lá, né? Estava tudo lá, no meio, né? Pedro negou Jesus. É verdade. Pedro negou Jesus, andou com Jesus, ele negou Jesus. Então, o ministério é esse lugar onde você vai ser rejeitado. Eu vi uma palavra hoje de Pedro negar Jesus, né? E aí, quando Jesus pede para avisar os discípulos, ele fala assim, inclusive Pedro. Pedro. Então, Veja os discípulos e a Pedro. Aí a Pedro. É. E aí eu tava ouvindo e falei assim, Jesus não exclui ninguém, né, pastora? Ninguém. Jesus, ele tem um amor muito grande. Né? E mesmo porque em Pedro é que estava todo o início da igreja. igreja. Então, ele precisava restaurar o ministério. Porque Pedro entrou em crise. Ele entrou em crise, ele negou Cristo. Ele negou Cristo, aí fala que ele foi pescar, né? Então, praticamente, se ele foi pescar, ele saiu da pesca. Saiu, exatamente. Ele saiu da pesca, voltou. E ele voltou a Ele fazer voltou aquilo que para ele aquilo estava que ele fazendo. tinha abandonado. Né? Então, Porque dentro da mente dele, ele já tinha acabado com o ministério dele. Falou, vou voltar a pescar de novo. Não, Cristo não me quer mais, né? Então, assim, no ministério, a gente precisa aprender a lidar com essa rejeição. Nem todos vão aceitar a sua palavra. Nem todos vão te aplaudir, né? Nem todos vão ficar felizes com aquilo que você fala. Então, aprender a lidar com essa rejeição só com convicção de chamado. Certeza, né, pastor? Certeza. Convicção. É isso. Entendeu? Convicção. Você sabe a voz que você ouviu. Você sabe a direção que Deus está te dando. Você sabe o momento que você está vivendo. E você sabe que é aquilo que Deus pediu para você. Porque, Tiago, uma das coisas que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Falam assim, mas como que eu sei que é a voz de Deus? Eu falei isso uns dias atrás, eu não me lembro para alguém. Como que eu sei que é a voz de Deus? A voz de Deus vai ser contrária a tudo aquilo que você quer. Misericórdia, Deus. É verdade. Eu tenho essa experiência. Exatamente. Quando Deus vai falar com você aquilo que você não quer ouvir. Eu tive uma experiência essa semana com Deus, nesse sentido. Um irmão chegou em mim, fresquinho, testemunho fresquinho. Chegou em mim e me entregou uma oferta. E na hora que ele me entregou a oferta, eu falei assim, né, eu olhei para toda a situação que eu vivo e falei assim, Deus, isso daqui é uma gota no oceano. Né? Porque ele deu a oferta pessoal. Sim. Era pessoal. Era uma gota no oceano. Falei, mas Deus, não entendi no momento para que Deus estava me entregando aquilo. Falei, mas coloquei na minha bolsa, agradeci o irmão, orei por ele, abençoei a vida dele. E aí, no culto, no momento do culto, na hora que eu estava adorando a Deus junto com o louvor, me veio a palavra do que eu deveria fazer com aquela oferta. E Deus trouxe uma direção muito clara, que isso eu vou testemunhar em um outro momento, né, porque é muito pontual. Sim. O que eu deveria fazer com aquela oferta. Que ela não era para mim. Embora ela fosse uma oferta direcionada a mim pela pessoa que me entregou, mas aquele dinheiro, aquele valor não era para eu usar para mim. Deus estava colocando na minha mão para me dizer mais uma vez que é Ele que sustenta o meu ministério. Ele está contigo. Glória a Deus. Entendi. Entendeu? Para Ele me dizer mais uma vez, porque Ele já me falou inúmeras vezes, que é Ele que sustenta o meu ministério. É Ele que supre toda necessidade, né, dentro de um contexto que eu estava vivendo. Então,
a palavra de Deus, ela precisa ser esse ponto de transformação na nossa vida. Nós não precisamos, né, de outra ferramenta. Nós temos a palavra de Deus. Então, nesse contexto, né, 15 anos de ministério pastoral aqui em São José do Rio Preto, né, na igreja no Jardim Planalto, uma igreja pequena, é uma igreja numericamente pequena, é uma comunidade simples, mas é um lugar que Deus me chamou. É um lugar onde Deus tem se revelado a mim, a algumas pessoas, e nós temos, né, sonhos, temos projetos, temos coisas que queremos fazer, né? E essa palavra de Deus, né, sobre ele ser aquele que sustenta o meu ministério, foi resposta de um projeto que Deus tem colocado no meu espírito, de realização, né? E eu creio que Deus vai trazer pessoas, né, que vão ser pontuais também na realização desta obra. Amém. Né? Em nome de Jesus. É algo que o Senhor tem gerado dentro de mim e eu creio que vai acontecer dentro das decisões que nós temos tomado. Amém, pastor. Amém. Pastora, Deus pode fazer esse podcast viralizar. Amém? Vocês creem? Pode. Eu creio. Então manda uma mensagem para essa pessoa que está assistindo o podcast, porque vai chegar até ela, que ela está precisando, ela vai receber essa mensagem. Eu trouxe, Tiago, alguns textos da palavra de Deus que são muito importantes dentro desse contexto que nós trabalhamos hoje aqui. Sobre decisão, né, convicção, e também sobre essa mudança de pensamento que nós precisamos ter, né? E não existe outra ferramenta que mude os nossos pensamentos a não ser a palavra de Deus. Amém, pastor. Amém, não tem, né? Como cristãos que somos, né? Não existe, né? Então, mesmo estudando psicologia, né? A palavra de Deus, eu acredito que Deus me levou para a psicologia num tempo em que eu tenho toda a firmeza espiritual para não ser engolido por ela, né? Porque eu acredito. É um desafio, né, É um pastor? desafio. Na psicologia, eu acredito, e eu creio que está nascendo dentro de mim, está desabrochando a psicóloga que existe dentro de mim, né? Mas a palavra de Deus continua sendo a ferramenta mais poderosa no ministério que Deus me deu. Amém. Então, eu trouxe algumas palavras que eu quero deixar para aqueles que vão nos assistir. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Então, mudança de pensamento. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Sim. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Por isso que eu digo que quando a gente busca a vontade de Deus, o que acontece? Ela é diferente da nossa. Porque ela é mais alta. Se ela é mais alta, ela vai te desafiar mais. Entende? Sim, e Deus envia a palavra com o propósito do quê? De cumprir. De cumprir. Toda palavra que recebemos de Deus, ela vem com o propósito de se cumprir. Amém. Outro texto, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Amém. Então, eu acredito que nenhum de nós deseja um fim ruim para a vida. Não é verdade? Sim. Todos nós desejamos um fim bom.
E aí Deus fala assim, ó, eu sei o pensamento que eu tenho para você. Quando nós estamos numa situação desafiadora, a gente não consegue enxergar o fim. Mas lá, Paulo também fala, ele fala assim, ó, que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente. Pedro vacilou, mas Jesus sabia o que ia acontecer Sabia o lá que ia na acontecer frente. com ele lá na frente. Entende? Então, aquilo que para nós hoje é um mal, a gente precisa entender que, ó, eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Acalme o seu coração. Eu sei o propósito que eu tenho na sua vida. Então, entenda, fique tranquilo. O meu pensamento é mais alto que o seu. O meu caminho é mais alto que o seu. Então, acalme o seu coração. Creia que Deus tem um propósito. Creia que Deus está trabalhando. Né? Mais um texto. Romanos capítulo 12, que esse é o textuário da Escritura sobre mudança de pensamento. Né? Então, nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. Uma mente transformada, uma mente renovada. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só uma mente renovada pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Então, uma mente cativa, uma mente cheia de crenças limitantes, Ela não suporta. Né, ela não pastor? suporta. Ela não consegue entender. Ela não espera em Deus. Ela não entende o processo que Deus está trabalhando. Parece que você está falando outra língua. Parece que você está falando outra língua. Mas uma mente transformada, uma mente que recebeu a palavra de Deus, uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, ela não vive mais cativa. Mas a mente dela é transformada. Livre. Então, os pensamentos são diferentes. E é isso que Paulo fala lá em Filipenses 4:8. Que nós devemos tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se há algum louvor, nisto pensai. Porque o pensamento determina a ação. Glória a Você Deus. age conforme você pensa. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que ter a mente de Cristo, transformada. A mulher samaritana. Né? Até ali ela estava cativa no pecado. Nos erros, né? Nos erros, né? E aí Jesus aparece para ele e fala, eu tenho uma água para te dar que você nunca vai ter sede. O senhor... Quem é o senhor? Entendeu? E aí ela recebe a palavra. E os seus olhos são E abertos. os seus olhos são abertos. E a mudança é tão grande que ela sai contando para todo mundo. E aí ela vai lá no povo dela, prega o evangelho, fala, venham conhecer um homem que falou tudo sobre mim. E aí eles saem, eles vão, e aí eles mesmos têm a experiência com Jesus. E aí eles falam assim, hoje nós cremos em Jesus não pelo que você fala, Sim. mas porque nós o conhecemos. E é isso que nós precisamos produzir nas pessoas, Tiago. Ela foi um canal, né, pastora? Entendeu? Nós precisamos levar para as pessoas as experiências, para que elas tenham uma experiência com Deus. Não adianta as nossas experiências, nós precisamos levar elas a ter as suas próprias experiências, ainda que a nossa experiência possa ser um motivo para elas terem as delas. Né? Porque, por exemplo, hoje nós olhamos para Jó, né? Um homem que teve uma experiência profunda com Deus, de transformação. Mas a experiência de Jó é a experiência de Jó. A experiência de Davi é a experiência de Davi. A minha experiência é a minha experiência. Então, o que nós temos que levar as pessoas? A Cristo. O que a mulher samaritana fez? Venham conhecer o homem que falou tudo sobre mim. Exatamente. Ela fez um convite, né, pastor? Levou o pessoal. Para que eles conhecessem. Ele transformou a minha mente. Ele transformou a minha vida. Ele mudou o meu destino. E ele pode mudar o seu também. Glória a Deus. E o último versículo que eu quero deixar está em 1 João, que esse é um dos meus favoritos da Bíblia Sagrada.
1 João, capítulo 5, os versículos 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, isso daqui, Glória a Deus. a primeira vez que eu li esse texto, virou uma chave na minha vida. Por quê? Porque a confiança, ela é gerada dentro de um relacionamento. Não é verdade? Sim. Hoje, eu tenho 25 anos de casada. A confiança que eu tenho no meu marido, ela é muito maior do que a confiança que eu tinha no primeiro ano de casamento. Porque são 25 anos de relacionamento. Ele já me deu N provas de que eu posso confiar nele. Então, a confiança em Deus, ela é gerada dentro de um relacionamento. Uma busca constante. Uma né? busca constante. E num relacionamento, não é que deu tudo certo. Que tudo aconteceu como a gente esperava. Não é isso? Sim. Teve altos e baixos, teve situações que eu pedi e não recebi, teve situações que eu chorei e não fui atendida, e tudo mais, né? Inclusive, teve uma ocasião que eu fui chorar para Deus, e Deus me deu, falou assim, ó, os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são fortes como o leão. Ou seja, aí você está chorando, pedindo para Deus um refrigério, e Deus fala assim, ó, levanta. Não é para chorar, é para levantar e guerrear. Tem situações que Deus vai te dar o conforto. Foi que nem aquela palavra que a pastora ministrou sobre Davi. Que chegou lá, tava tudo acabado lá, as mulheres foram levadas as mulheres, foi levado os filhos. Não, Davi foi levado os Ziklag, filhos Isso. e aí, poxa, e aí eu vou perseguir, vou alcançar, Isso, eu vou Deus trazer falou, todo mundo vai. de volta. Sai desse choro e vai fazer o que tem que ser feito. Então, tem situações que Deus vai te dar uma palavra de conforto. E tem situações que Deus vai falar assim, ó, levanta, meu filho. Levanta, não é hora de chorar, não. É hora de ir para a guerra, porque eu vou te dar vitória. Amém. Né? Então, a gente tem que saber. E aqui, esse texto fala sobre isso. Sobre essa relação de confiança que nós precisamos ter com Deus. Né? Então, eu confio em Deus. E aquilo que eu estou pedindo para Ele, eu tenho certeza que é a vontade dEle para a minha vida. Então, Ele está me ouvindo. Amém. E ouve, pastor. Ele tenho ouve. certeza que ouve. Né? Ele ouve. É o que a Bíblia está dizendo. E se nós temos a certeza que Ele ouve, nós temos certeza que já temos aquilo que pedimos. Amém. Amém. É isso. Então, qual que é o caminho? O descanso. Por isso que a vida cristã, ela tem base no relacionamento com Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, seus pensamentos são transformados, a sua mente é desbloqueada. Você não é mais cativo. Não tem mais crença limitante na sua vida. Você sabe quem Deus é. E o potencial que Ele colocou dentro de nós através do seu Espírito. E isso é um divisor de água na nossa vida. Amém. É isso que faz com que a nossa vida tenha a expressão exata de quem Deus é. Então, para aqueles que têm dúvidas, né? A dúvida é também um sinal de incredulidade. Né? E no incrédulo, Deus não pode fazer nada. Porque a Bíblia diz que aquele que crê vê a glória de Deus. É. Né? Crer, né? Tem que acreditar. E o que é acreditar? Crer, ter fé. É você passar a viver de acordo com aquilo que você acredita. Então, eu creio que Deus pode me tornar tal coisa. Então, eu vou adequar a minha vida àquilo que eu acredito. Então, eu não vou viver na limitação, por exemplo, da minha família de origem. Né? Então, como Gideão lá. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da menor tribo. Como é que Deus pode me usar para libertar Israel? O que o anjo fala para ele quando aparece? O Senhor é contigo, varão valoroso. Alguém que realmente tem um potencial para fazer algo grande.
E aí o que acontece? Ele se fortalece no Senhor e ele começa uma jornada de libertação de Israel. Então, às vezes, o lugar de onde nós viemos, a nossa família de origem, o contexto de vida que tínhamos antes de Jesus, não é um contexto que vai falar, eu posso ser alguém, né? Mas o Senhor te chama para te tornar alguém relevante. Exatamente. Para te tornar alguém que vai ser um ponto de encontro na vida de algumas pessoas de transformação. Glória a Deus. De transformação. Entendeu? Então, eu estou nesse lugar, entendeu? Amém. De entendimento do chamado de Deus para a minha vida, né? Venho de uma família, né, de um contexto familiar totalmente, na minha família não tem, antes de mim, né, não tem pastor, não tem presbítero, não tem nada disso. A família de origem do meu pai sempre foi católica, né, e a família de origem da minha mãe testemunha de Jeová. Então não existe um contexto de família cristã, né, evangélica, que não tem pastor, não tem presbítero, não tem ninguém. Começou em nós. Ponto de partida. Começou em nós. Essa geração de pastores, né? Hoje na minha família tenho eu, que sou pastora titular, tem a minha irmã, que o marido dela é pastor também, né? Os outros irmãos estão na igreja, trabalhando, fazendo a obra, né? Vocês conhecem. Então, um contexto totalmente diferente. Os meus sobrinhos, né, já estão exercendo o ministério, cuidando das crianças, no louvor, na adoração. Então, existe um início de tudo, né? E começou em mim, começou em nós, né? Na verdade, a primeira convertida da minha família, né, que permanece, é a Maria, a pastora Maria. Ela foi ela que foi para a igreja primeiro, embora o meu pai já tenha tido esse conhecimento, mas ele acabou, né, não sendo tão frequente. E aí, mas começou com a minha irmã, esse chamado de Deus para a nossa casa. E hoje nós temos uma família ministerial. Amém. Né? Amém, que Temos uma família na igreja, servindo ao Senhor, né, com temor a Deus, usando os dons, os talentos que Deus nos deu, né, para fazer a obra do Senhor e também para ser esse canal de bênção para as pessoas, né, Tiago? Porque o chamado de Deus não é para nós, né? Nós somos um canal, nós somos um meio que Deus usa para alcançar as pessoas, né? Então isso, além de trazer responsabilidade, traz temor, né? E também alegria. Né? Porque quando você ora e Deus responde e muda a vida de alguém, né? Traz bastante alegria, através né, da sua vida, né? Quando eu costumo dizer assim, nem nos meus mais ousados sonhos, porque na verdade assim, eu não falava para você, eu sou uma pessoa sonhadora. Eu não sou uma pessoa sonhadora. Né? Embora a gente incentive as pessoas a sonharem, eu não fico aquela, eu queria ser isso, queria ser aquilo. Não, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, Senhor, eu abro mão de tudo, abro mão dos sonhos, projetos, visão, abro mão de tudo aquilo que um dia eu possa ter sonhado para viver os teus sonhos, os teus propósitos. Então, quando você abre mão daquilo que para você é importante, Deus começa a realizar os seus. Né? Então, por exemplo, a faculdade nunca foi um sonho meu. Nunca, de verdade. Assim, eu lutei por isso, eu batalhei por isso. Não. Mas aconteceu. Aconteceu. É literalmente isso. Aconteceu. Deus abriu uma porta. E você entrou. E eu entrei. Foi exatamente isso. Depois de quase 25 anos sem sentar numa cadeira na escola, assim, né? A gente senta para estudar, para aprender, né? A Bíblia Sagrada principalmente, né? Fora desse contexto de estudo, Deus me colocou dentro de uma universidade.
E eu entendo o propósito disso Nós também. vamos precisar marcar outros podcasts com a pastora, né? Porque tem muita coisa para a gente compartilhar. Ai, meu Deus. Tem muito assunto para falar. Tem muitos projetos que vão surgir, né, pastora? Sim. Então vai ser necessário gravar um novo episódio. Mas foi uma Estamos grande aí. bênção, pastora. A gente Glória fica a Deus. muito feliz de receber você aqui no Amém. Decisão Podcast. Amém. Tenho certeza que o pessoal de casa vai ter muito proveito de Amém. tudo aqui que foi liberado, né? Glória a Deus. E é isso aí, eu te agradeço, Amém. pastora, por ter vindo aqui com a gente, né? Amém. O irmão Edmilson. E é isso aí, gente. Sempre tem feito trazer para nós, né, a nossa memória, como é importante ter fé, acreditar e seguir o propósito que Deus tem na nossa Amém. vida. Amém. Eu creio que muitas pessoas aí hoje vão tirar proveito, vão tomar decisões, Glória a em cima Deus. daquilo que foi falado aqui hoje. Amém. Amém. Eu creio. E esse é o meu desejo, na verdade, né? E eu creio que dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, tem um ponto assim que eu quero aproveitar aqui vocês como empresários, sabe? Né? Eu tenho visto, né, ali no nosso contexto de igreja local, né, esse diferencial na nossa vida, sabe? Um chamado de Deus específico para lidar com os empresários. Porque eu sei que no contexto que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, ser empresário é um dos desafios muito grandes, né? Muito grande. É um desafio muito grande. E eu entendo esse chamado de Deus na minha vida, né? Por isso eu quero deixar uma palavra, Sim. né, para Amém. os empresários que acompanham você, né? Eu sei que no seu ciclo de amizade tem muitas pessoas que são empresários. Fala do trabalho de sexta-feira que é feito, pastor. Faz o convite pro pessoal. Né? Toda segunda, sexta-feira do mês, né? Nós nos reunimos para dar uma palavra para os empresários, para as pessoas que são profissionais liberais, que entenderam isso não só como um meio de enriquecer, né? Mas um meio de servir a Deus, né? De servir a Deus com os seus recursos. Porque eu costumo dizer que o empresário, ele pega o dinheiro primeiro. O dinheiro chega na mão dele primeiro. E aí é ele que distribui os recursos, é ele que determina para onde vai. Lógico, dentro de uma gestão sadia, né? Na presença de Deus e tudo mais. Então, eu creio nesse chamado. Então, a gente faz essa reunião, né? É bem simples, né? Bem simples, mas carregado da presença de Deus. Simples com Verdade. conteúdo, né, pastor? Exatamente. Simples com conteúdo. A gente tem buscado em Deus isso para mim, né, é um desafio. Às vezes, mas a pastora chega lá e faz. Então eu faço, mas para mim é sempre um desafio, né? Instruir, direcionar, mas eu creio nesse chamado de Deus e que Deus tem desabrochado também na minha vida. E me coloco aí à disposição para que a gente possa crescer nesse sentido, né? Como empresários mesmo, alguém que carrega a unção de Deus para abençoar o reino de Deus, Amém. né? Porque esse é o propósito do empresariado, né? Investir em missões, socorrer o necessitado, né? Trazer os recursos para a obra missionária. Esse é o propósito de Deus. Amém, pastor. Para os empresários, né? Por isso que Deus dá. E ele dá a instrução, né? Deuteronômio 8:18, que nós não podemos nos esquecer, que é o Senhor Deus que nos dá o poder de adquirir riquezas. Amém. Né? É ele quem nos dá esse poder de criação, né? A unção de Bezalel, Amém, pastor. né? Amém. A unção de Bezalel. Fica aí, né? Uma interrogação aí quem é sobre o a Bezalel? unção de Bezalel, Eu né? recebi. Esse poder que Deus nos dá de criar, né? O Decisão Podcast é uma criação. Pastor, Verdade. uma das... É uma criação, é algo poderoso, Amém. né? Que vai se expandir, Eu creio. Eu né? creio, Que vai em tomar nome de proporção nacional, que vai alcançar vidas. É um poder de criação. Amém, pastor. E nós oramos para que realmente isso alcance, tenha um alcance maior, não somente na questão de viralizar, né?
mas também de monetização. Sim, de recursos, né, Amém. pastora? De recursos, A com pastora certeza. falou que o Senhor ia colocar recursos na mão de pessoas que tinham Exatamente, projetos. é. Então a gente Se precisa você do recurso, tem né, um Edmilson? bom projeto, testemunho pra isso. Deus financia. Amém. Glória a Deus. Amém. Foi isso que Deus me falou quando ele me entregou aquela oferta. Amém. Ele falou: se você tem um bom projeto, eu serei o seu financiador. Amém. Amém. Senhor. Pastora, nós vamos terminar esse Vamos lá? podcast diferente. Eita! Eu nunca terminei assim. Nós vamos terminar Vamos lá. assim, orando. Amém. Da mesma forma que a gente iniciou orando, a gente vai terminar orando. Glória a Deus. E nós Vamos orar, Vamos então. orar. Vamos Amém. agradecer a Deus. Amém. Jesus. Pai, em nome de Jesus, Obrigado, nós queremos te Deus. agradecer, Senhor. Te Amém. louvar, te bendizer por esse tempo tão Glória a precioso Deus. que passamos aqui, Muito Senhor. obrigado, Muito Senhor obrigada. Jesus. Muito obrigada pela vida do Tiago, do Edmilson. Amém, Jesus. Muito obrigada por toda a equipe que trabalha, Senhor, na formulação e na construção Sim, desse meu podcast. Sim, Deus. E obrigada também por cada pessoa que vai assistir. Sim, Deus. Amém. Oramos Senhor. pelo alcance desse podcast, Alcance, Senhor. Jesus. Oramos para que Alcance as cada pessoas. palavra liberada neste episódio possa alcançar, Senhor, os Sim, corações. Alcança, Senhor, os corações. Muda vidas, muda pensamentos, Amém. muda visões, ó Deus. Traz, ó Deus, a transformação que só o Senhor Jesus pode trazer. Amém, Senhor, que Jesus. através desse podcast vidas sejam alcançadas, Sim, Deus. Pai. Famílias inteiras sejam alcançadas. Amém, Jesus. Empresários sejam alcançados, Que assim Senhor. seja. Pessoas comuns e pessoas influentes sejam alcançadas, Pai, Amém. de uma maneira sobrenatural. Sim, Deus. A bênção do Senhor possa alcançar cada ouvinte, cada pessoa que vai assistir Sim, e Deus. que eles Amém. possam testemunhar Amém. através dos comentários, dos compartilhamentos, Sim, Deus. eles possam Sim, testemunhar da sua graça, do seu favor e Amém. da sua bondade. E experimentar, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável Glória a vontade. Deus. Amém. Que os nossos pensamentos sejam os teus, Sim, que a Deus. nossa mente seja iluminada pela Glória a sua Deus. palavra. Amém, Nós Jesus. temos a convicção Sim, de que Jesus. somos ouvidos por Ti. Em nome de Nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Glória a Deus. Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Esse foi mais um episódio do Decisão Podcast. Deus te abençoe.